Ah, tá. Aí, o que que você vai fazer com o Guizinho, da aula dele? Certo. Hum, sei. A televisão está aqui, ó, tá no. O rapaz lá tem uma pessoa lá que conserta. A gente tem duas referências. Está com problema? Ué, então o negócio. Ah, tá. Pode pôr ressecada também, né? Boa noite. Gente, boa noite. Eu tô dando eu estava esperando aqui um pouco, mas eu acho que hoje a gente vai ficar vamos iniciar com o público um pouquinho menor, depois qualquer coisa o pessoal vai chegando. Bom, na quinta-feira eu subi para vocês a lei sobre drogas na plataforma, pedi o João para subir. E deixei também um videozinho sobre a Senad, agora de 2025, que se eu acho que foi agora esse ano, que eles estavam falando um pouco sobre os trabalhos da Senad, né, da Secretaria Nacional, dentro dessa dentro dessa estrutura, né? Então, a Secretaria Nacional, ela fala um pouco das suas atividades, das suas atribuições, enfim, eu deixei esses dois elementozinhos. A gente tem um material muito extenso, deixei também o plano, deixei o plano nacional, porque é estipulado a existência de um plano, né, para poder direcionar pela, pelas alterações de 2019 na lei, que então se existisse esse formato. Então eu deixei para que vocês pudessem fazer a leitura, porque é impossível que a gente passe por todo o material que a gente tem durante esse curso, ele é muito pequeno e os elementos são muito vastos. Então hoje qual é a proposta? A proposta hoje é passar pela passar pela lei, pelo sistema nacional, um pouco pelo Conselho Nacional que vai nascer a partir disso. O plano, a gente só vai tocar no assunto, mas a gente não vai adentrar o plano nessa aula. E na aula que vem a gente vai vir para política estadual. Tentei. Só um minutinho. Conversei com alternativas, né, para poderem estar aqui explanando junto comigo, para ficar uma coisa mais dinâmica e mais aprofundada. Mas infelizmente, para essa aula de hoje a gente não conseguiu.
Então, nós vamos tocar aí, a gente vai tentar tocar sozinhos, né? Vamos seguir. Fica meio denso, mas a gente executa. Eu vou dividir com vocês aqui uma tela. Vamos lá. Janela. Aqui. Vamos lá. Então, hoje, gente, a ideia é falar sobre as políticas sobre drogas. E essas políticas a nível Brasil. Então, a gente vai trazer um pequeno histórico aí. Nós vamos começar dizendo que, eu acho que vocês já viram isso com Getúlio, possivelmente, tá? Mas eu vou só dar uma pincelada. O que a gente tem pensado, né, dentro da perspectiva de criminalização, de impedimento da utilização das drogas, elas têm raízes mais aprofundadas. A gente não vai buscar todas, mas a gente vai tentar buscar, só vou pincelar essas mais por cima. Então, a gente vai ter aí o que a gente, desde lá vamos fazer uma retrospectiva menor, mas você vai ter desde a questão com o ópio, né, entre a China e a Inglaterra, que você vai ter ali uma população chinesa viciada, né, naquele processo ali da balança descompensada, né, entre a Inglaterra, a China vendia porcelana, chás, e acaba que você tinha a Inglaterra com vendo sua prata, né, que a China só recebia em metais, vendo o que tinha de riqueza se esvaindo. E aí, 1830, mais ou menos, creio eu, aí você vai ter um processo em que a Inglaterra acaba enchendo a China com ópio e você vai ter uma sociedade chinesa viciada, né? E isso impacta porque quem são essas pessoas, né? Por que fazem tanto uso do ópio? Então você vai ter uma população muito muito vulnerável, uma população miserável, por vezes, e que vai estar fazendo utilização desse elemento para fins N, né? Desde o alívio de dores, para questões ritualísticas, para alívio de fome, enfim. E aí isso vai culminar em duas conferências um pouco mais à frente, acho que é 1909, você vai ter aí Xangai e conferências de Haia, em que você vai ter colocado aí essas questões de pensar, então, de pensar a problemática mesmo da utilização, né, das drogas e, enfim, o início aí de uma era mais punitivista nesse processo, né, isso começa a desencadear aí. E nessa época você vem com as questões também puritanas dos Estados Unidos, que vão começar a pensar, estão se colocando como potência, eles vão começar a pensar muito, né, então muito vindo por esse viés mesmo, né, um pouco mais da ideia de que a droga ela limita um pouco o trabalho, né, do indivíduo, aí vai por uma questão moral, a justificativa mais por uma questão moral, e você vai tendo isso em crescente. E aí isso não fica restrito a esses espaços e acaba que se estende, né, de uma certa forma pelo mundo. Aí mais à frente, então, mais como até desdobramentos aí, você vai ter já em 1912, no Brasil, em 10 de fevereiro, um decreto que vai começar a pensar mais em medidas impeditivas. Em 1921, você vai ter aí a primeira lei específica sobre drogas. E essa lei ela vai estabelecer penalidades para contraventores na venda de cocaína, de ópio, de morfina e alguns derivados. E vai vai estabelecer, né, possibilidade de internação
por álcool e outras substâncias, estabelecendo algumas formas e processos mesmo de julgamento. Enfim, começa aí em 1921 essa materialização dessa perspectiva mais punitiva. Você pensar também que a maconha, né, ela era utilizada pelas pessoas escravizadas, por exemplo, né, em seus rituais. Então você tem aí um outro elemento posto também, que é essa tentativa, né, de vincular, né, o que estava, o que era específico a determinado grupo como algo que não era bom. Então tudo isso vai se entrelaça aí nesses processos, né? Precedentes para que você chegue até esse momento. Então, o histórico que vai formando esse berço do punitivismo e esse berço da criminalização, esse berço do impedimento, ele tem muitas questões relacionadas à desigualdade social, enfim. Tá? Então, eu acho que o Getúlio já deve ter passado bastante por isso com vocês. Aí vocês vão ter, numa sequência aí, fazendo bem por cima mesmo, você vai ter em 1935, gente, tem alguém com o Isso é áudiozinho antigo. aberto. Isso é Ah, antigo. tá. Assim. Aí você vai ter em 1935 a criação da Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes, que por aquele recorte histórico você vai ver que é um momento de endurecimento do Estado, né, que a gente já passou por isso. Em 1938, você vai ter uma lei, que é a Lei 891, que é de consolidação das ações de controle e início da estrutura nacional, de uma estrutura nacional, né, sobre drogas. Então, você começa realmente a consolidar essas ações de controle. E em 1940, você já vai ter o Código Penal brasileiro, que vai passar a prever crimes de tráfico e porte de substâncias entorpecentes, com penas de reclusão de 1 a 5 anos. E aí já vai estar algo um pouco mais delimitado, classificando infrações como crimes contra a saúde pública. E aí, com o passar do tempo, você vai a lei foi se tornando mais abrangente e ainda mais punitiva. Em 64, por questões que a gente já viu, né? Então, você tem aqui mais um momento que você vai ter um Estado mais endurecido. Você acrescenta o tipo penal, a ação também de plantar. Em 68, vai se incluir preparar ou produzir dentro das penas, e as penas vão passar dentro dos atos infracionais, né? E as penas vão passar a se aplicar também a quem porta droga para uso próprio. Então, em 68, se você portasse droga para uso próprio, você passa a ter um problema maior estabelecido. Em 76, você vai ver aprovada, através da Lei 6.368, medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e ao uso indevido de substâncias entorpecentes, que ainda nessa época, né, a gente falava de substâncias entorpecentes, e que causassem dependência química, física ou psíquica. E aí vai endurecendo, esse endurecimento, que ele refletia o quê? Um alinhamento que o Brasil estava tendo com o cenário internacional. Então, você tem os Estados Unidos, que está aí nesse processo, né, de se colocar mesmo como potência mundial, e ele vai declarar guerra às drogas. Então, você tem aí então, a questão relacionada ao Vietnã, porque durante a guerra do Vietnã, vocês devem ter já visto aí com Getúlio também, que soldados que vão, acabam fazendo muito uso. Então você tem ali uma gama de pessoas que utiliza para diversos fins substâncias, e acaba voltando você tem um quadro aí de soldados que acaba voltando com problemas relacionados mesmo ao uso, né, de drogas. Então, enfim, então isso aí é um processo
que ele vai sendo posto e que ele vai se consolidando aí de várias formas, né? Por vários motivos que fazem parte desse cenário aí, que é um cenário político nacional mesmo, ou internacional. Você vai ter numa sequência, já em 1980, então aqui já bem pertinho, né, da Constituição, o decreto que criou o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repreensão de Entorpecentes e o Conselho Federal de Entorpecentes, que ainda tinha essa prerrogativa do nome ser entorpecentes. Aí, em 1986, você tem uma lei que vai instituir um Fundo de Prevenção, Recuperação e Combate às Drogas, que é o FUNCAB, formado por bens e valores apreendidos do tráfico, que se tornou um embrião do atual Fundo Nacional sobre Drogas, que é o nosso hoje FUNAD. Em 1993, aí você já vai ter a lei número 8.764, que vai criar a Secretaria Nacional ainda de Entorpecentes, encarregada de supervisionar, acompanhar e fiscalizar a aplicação das normas, né? E do Conselho Federal de Entorpecentes. E aí já nasce a figura, né, do COFEM, e de integrar já um sistema nacional com estados e municípios. Então, aqui, ó, em 1993, você já tem uma estrutura um pouco mais complexa, né, desse processo. A Constituição de 88, ela classificou, mesmo, né, sendo uma Constituição cidadã, ela classifica o tráfico ilícito de entorpecentes como um crime inafiançável e insuscetível de anistia. Então, você vai ter mais uma vez a questão da rigidez, proibindo liberdade provisória e ampliando o prazo da prisão temporária para até 30 dias, com possibilidade de prorrogação. Então, você vê que tem as drogas, elas vão, ao longo do tempo, elas vão tendo aí suas flutuações de entendimento, né? Então, se você tem estruturas um pouco mais de Estado, um pouco mais autoritárias, com determinado olhar, ela vai se forjando aí dentro dessas nuances de quem está pensando as leis, de quem está pensando as políticas. Então, ela vai se reformulando a todo instante, né? Então, vocês vão vendo aqui que os nomes vão mudando, vai se incluindo, se retirando elementos, e ela vai, então, nesse tempo, se formando. Nas ciências políticas, a gente tem um termo, um conceito que se chama comunidades políticas, né? Comunidades de políticas, que é você olhar essa biosfera onde nascem as leis, né? Então, dependendo do momento em que você tem a lei, você tem os decretos, você tem ali determinadas comunidades de política que podem ser, por exemplo, determinado grupo que tem um entendimento um pouco maior sobre a temática, ou um pouco mais significativo, que ele se une e entende naquele momento que o melhor caminho a se tomar é X. E aí você vai vendo que essas leis, elas também vão caminhando de acordo com essas narrativas dessas comunidades de política, né? Então, você vai tendo aí N elementos, desde o cenário internacional até questões que estão acontecendo dentro do país, e que vão impactando dentro dessa construção aí. Em 98, o Conselho Federal de Entorpecentes, em 1998, o Conselho Nacional de Entorpecentes, COFEN, vai ser transformado em Conselho Nacional Antidrogas. Então, perceba aqui o nome, antidrogas, né? Ainda numa perspectiva de repressão. E foi criada a Secretaria Nacional Antidrogas. Parece que não, mas os nomes, eles dizem muito sobre aquilo que você está querendo aplicar, né? Então, algo que é anti, ele está contrário, né? Ele está se colocando como um impedidor, né?
Então, você também tem essas nomenclaturas aí que elas vão sendo redefinidas historicamente, né? Historicamente. E aí, então, foi criada a Secretaria Nacional, que é a Senad, que a gente conhece aí até hoje, que nessa época era antidrogas, depois vai virar sobre drogas, né? E passou a coordenar políticas e ações integradas sobre o tema. Em 2002, a Senad ela vai articular com setores de governo e sociais e vai reformular políticas sobre drogas no Brasil. Vai resultar num decreto, que é um decreto de 2002, que vai instituir pela primeira vez a Política Nacional Antidrogas. Então, daqui vai nascer a PNAD. Ainda em 2002, vai ser sancionado uma lei que vai buscar atualizar a antiga lei, a de 76, e, no entanto, mais da metade dos 59 artigos vão ser vetados pela presidência e vai ser uma norma meio fragmentada. Então, o conteúdo penal, por exemplo, ele vai permanecer rígido, enquanto as normas processuais elas vão passar a ser disciplinadas pela nova legislação. Aí a gente vai pensar aqui numa nova visão. Então, nos anos 2000, a política sobre drogas no Brasil, ela muda o enfoque. Ela incorpora essa visão um pouco mais, a gente vai chamar aqui de progressista, né? Então, vai começar a fortalecer um pouco a ideia do tratamento. Então, você vai ter aí ações voltadas para a redução de danos sociais, a saúde dos usuários. Você vai ter, em 2004, a política nacional definindo fundamentos, diretrizes, estratégias para a redução da demanda e da oferta de drogas, mas de maneira planejada. Então, você vai transformando a política numa estrutura mais complexa e tentando, nesse momento aqui, trazer um olhar começando a trazer um olhar mais relacionado a direitos humanos, tratamento, saúde. 2 anos depois, em 2006, você vai criar, então, o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que é o SISNAD, que é o que a gente tem aí até hoje, né? Depois vai sofrer uma reformulaçãozinha aí, essa lei, mas é o que vai ficar. Estabeleceu medidas para prevenção, atenção e a reinserção social dos usuários dependentes. Você começa a inserir, então, nesse universo, a ideia um pouco menos punitivista, né? Para o indivíduo que faz uso, e você começa a pensá-lo enquanto alguém que também é refém desse processo. E aí você pensa também através da lógica da saúde. Então, o que você começa a ter aí? Você começa a ter, por exemplo, a perspectiva de você falar, ok, esse indivíduo que está em determinada situação, né, em determinado recorte, o que vai ser oferecido para ele, né? O que o Estado pode oferecer para ele se reinserir. Não vou entrar nem essa palavra reinserir, ela é meio complexa, né? Mas para ele se reinserir de volta, né? No universo da sociedade, né? Em um formato menos vulnerável, enfim, né? E conseguir se recolocar, ressignificar o seu local, né? Ser protagonista de uma outra forma, né? A partir de uma outra perspectiva. E aí essa lei de 2006, ela vai unificar, ela vai revogar as anteriores, e ela vai ter um marco aí que vai ser essa distinção do usuário do traficante, porque anteriormente você não tinha isso tão claro, e a partir daqui você já começa a prever e a tratar de formas distintas esses casos. Então, aí a nova legislação, ela tem um decreto, que é o de 2006, e ela detalha as competências dos órgãos
executivos responsáveis pela política sobre drogas no país. Bom, dentro do artigo 28, vai ter claramente definido quem é o usuário ou dependente. Então, vai estar aí. Quem é o dependente? Quem é o usuário, né? O dependente. Aquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, para essas pessoas, para essas situações, não apenas de prisão, mas sim sanções alternativas, como advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, comparecimentos a programas e cursos educativos. Então, a partir dessa legislação, o Brasil passou a compreender que usuários e dependentes não devem ser privados de liberdade, reconhecendo o uso de drogas como uma questão complexa de saúde pública. A política criminal adota, então, uma abordagem mais humanizada, voltada à ressocialização e ao tratamento, substituindo o encarceramento por medidas educativas e restaurativas. Eu acho que, no meu entendimento, eu acho que essa é a grande questão posta, caso o entendimento, né, dos juízes seja o mais pertinente possível, é de que você tem aí duas figuras, né? A pessoa que está com determinada quantidade, que também não vai ficar muito claro na lei, até uma questão, né? Mas enfim, que tem uma quantidade menor para seu próprio uso, ela não pode ser encarada como um traficante da mesma forma que o traficante que está de fato lesionando a saúde pública, né? O usuário, ele atenta primeiramente contra si, né? Então, se ele faz algum dano, o dano é diretamente relacionado a ele. Ao passo que o traficante, ou a pessoa que incita, ou todas as outras possibilidades previstas na lei, ele é alguém que atenta contra a coletividade. Então, não tem como o primeiro caso e o segundo caso serem tratados de forma igual, né? E aí, quem é o traficante? Aí no artigo 33 da lei, ela vai definir que o tráfico de drogas, ele tem várias condutas, né? Mas ele vai dizer que importar, então são sempre os verbos, né, gente? Vocês têm que tomar sempre, olhar que são os verbos. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, em depósito, transportar, trazer consigo e guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar. Como alguns desses verbos coincidem com as utilizações, com os utilizados para caracterizar o uso pessoal, o que aconteceu? A própria lei determina que o juiz deve avaliar o contexto para distinguir uma conduta da outra. E aí tem uma coisa aqui interessante, que eu estava dando uma olhada em alguns, porque eu não sou da área do direito, então eu estou apenas passando com vocês, estou ajudando vocês a refletirem, né, em cima dessa política que vocês vão trabalhar, em cima dessa lei. E aí eu estava vendo que alguns juristas vão falar o quê? Que exatamente quando ele vai dizer que deve-se observar a circunstância da ação, as condições sociais e pessoais, além da conduta e dos antecedentes do agente, você permite que o juiz ele acabe ficando na mão do juiz algumas definições. Fora que o que eles estão considerando aqui como condições sociais, né? O que significa isso aqui? Significa o quê? Que se essa pessoa tiver em determinada cena, ela pode ser interpretada como usuário ou como traficante de forma diferenciada.
Então, isso aqui traz algumas críticas em relação ao que está instituído, tá? Mas, de qualquer forma, a gente já teve pelo menos estão muito longe do que deveríamos, né? Mas já se tem um distanciamento aí, uma tentativa de distanciamento entre os dois tipos de atores, né? O traficante e o usuário. E a participação social, que é o que interessa aí a maior parte de vocês, né? O que mais interessa nesse momento. Ela vai estabelecer a lei de 2006 e as suas alterações, né, em 2019, ela vai estabelecer que os princípios do Sistema Nacional de Política sobre Drogas, SISNAD, a responsabilidade compartilhada, vai ser uma responsabilidade compartilhada, então, entre o Estado e a sociedade. Então, vai reconhecer o que aqui? A importância da participação social na formulação e execução das ações sobre drogas. O Conselho Nacional Antidrogas, o CONAD, como órgão superior do SISNAD. E aí ele vai ter, entre outras competências, a promoção da integração entre os órgãos e entidades, os municípios e o Distrito Federal. Então, fortalecendo a governança federativa da política. Então, em 2008, a partir, né, da Lei 11.754, ela alterou a nomenclatura institucional. Então, o Conselho Nacional Antidrogas, ele passou a se chamar Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. E a Secretaria Nacional Antidrogas, ela vai se tornar, então, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Então, aí, significativas em relação à nomenclatura. Estou vendo um monte de plim-plim aqui, deixa eu dar uma olhada. Desculpa, gente, é porque como eu estou com essa tela aberta, eu não consigo ver o que está sendo colocado. Espera aí só um minutinho. Assim que eu conseguir aqui, João, você está vendo o que está sendo colocado? Ah, não, está aqui. Deixa eu ver aqui o que está sendo colocado. Oi, professor. Não, é porque eu estou vendo um monte de plim-plim no chat. Boa noite, boa noite. A galera está dando boa noite. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Aqui. Ok. Dentro dessa lógica da participação social, vocês vão ter, então, no artigo 8º, já incluído pela Lei 3.840, que os conselhos de política sobre drogas, então aí quem é conselheiro, os conselhos de política sobre drogas, eles são constituídos, tanto constituídos pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, eles terão os seguintes objetivos. Então, isso aqui é uma definição que não era dada anteriormente e que aqui fica mais explícito. Então, as definições aqui são auxiliar na elaboração de políticas sobre drogas, essa aí foi incluída pela lei de 2019, elaborar com os órgãos governamentais no planejamento e na execução das políticas sobre drogas, visando efetividade das políticas sobre drogas, propor a celebração de instrumentos de cooperação, visando a elaboração de programas, ações, atividades e projetos voltados à prevenção e tratamento, acolhimento, reinserção social, econômica e repressão ao tráfico ilícito. Então, você vai pelos verbinhos aí. Auxiliar na elaboração de políticas, colaborar com os órgãos governamentais no planejamento, propor celebração de instrumentos de cooperação, promover a realização de estudos com o objetivo de subsidiar o planejamento das políticas sobre drogas. Isso aqui, a nível do governo do estado, a gente tem feito bastante, vocês vão ver quando a gente entrar
quando a gente entrar na política estadual, na política federal também tem, então você tem lá todos os espaços de recorte para isso, porque o que acontece? O que é interessante quando você pensa em promover a realização de estudos? Quando se fala em pensar a política sobre drogas, saindo da ideia apenas da repressão, indo para a ideia também, né, das evidências do tratamento, né, da prevenção e da reinserção social, quando você pensa essa política dessa forma tão complexa, né, então a lei vai se propor a dar essas diretrizes também, você vai entender que você precisa ter subsídios para você poder falar sobre determinado elemento. Então, se as drogas, elas compõem esse enredo tão problemático da sociedade, né? Que vai desde o simples uso, de entender o que é a substância, de que se pode ou não pode, quais são os efeitos, quais são os desdobramentos disso, você vai entender que uma dos fatores imprescindíveis vai ser você pesquisar. Vai ser você ter dados, vai ser você ter observatórios, vai ser você beber na fonte diretamente da sociedade e entender. Estamos falando de utilização de drogas para que tipo de sociedade? Né? Qual sociedade na qual nós estamos envoltos. Então, quem são os atores? Como é que eles fazem uso? Nós saímos agora no governo do estado, a gente acabou de soltar uma pesquisa, imagino que todos tenham visto já, que é uma pesquisa referente à utilização de drogas pelos estudantes no estado, né? Então, assim, você vai vendo como que você vai criando, e para que servem as pesquisas, né? Elas vão servir para embasar as próprias políticas. Então, se você vai ter ali que as mulheres, né, vou usar como exemplo, se as meninas estão usando drogas muito jovens, estão tendo problemas relacionados ao uso, você vai entender que você precisa de um determinado direcionamento maior no universo escolar para mulheres. Se você perceber que não, que são os meninos e que está vendo aí um momento em que esse uso ele está sendo feito de determinada forma, você vai pensar políticas públicas voltadas para aquela esfera. Então, o importante de você ter as famosas as pesquisas é que você parte por o universo das evidências. Então, você tem ali um cenário que ele é comprovado, que você tem dados e com os dados você consegue traçar políticas mais, mais cirúrgicas, né, para determinada temática. E isso daqui é algo que não precisa ser feito só pelo governo nacional. Você pode ter pesquisas a nível estadual, você pode ter pesquisas a nível municipal. A mesma coisa quando você vai pensar aí integração e participação dos usuários, né, dependentes, né, dependentes de drogas nesse processo. Então, assim, você vai vendo que a pessoa que está em situação de abuso de substância, ela pode ter a intervenção do Estado em políticas nos seus locais, nos seus locos mais aproximados, que são as suas esferas municipais, por exemplo. Então, a gente vai desde o macro até o micro. Quando começou a se pensar uma política pública sobre drogas, que tivesse, né, nascimento na esfera federal e que ela começa a conversar com as esferas estaduais e municipais, traçando as diretrizes, buscando validação, pensando em um fundo, que vocês vão ver um pouquinho mais à frente, tentando implementar os conselhos. Você está tentando fazer o quê? Né? Você está tentando pegar um país que tem uma dimensão continental e vocês fazer com que a política implementada lá em Boa Esperança, ela tenha todos os traços e diretrizes da política pensada a nível nacional, com as especificidades. Então, por exemplo, às vezes dentro do conselho, lá em Boa Esperança, você vai ter um ator social que ele faz muito sentido naquela municipalidade, né? Que talvez ele não esteja da mesma forma dentro do próprio CONAD. Então, você tem as suas especificidades resguardadas, mas você tem uma diretriz, né? Na lógica de governança multinível, porque pega todas as esferas, você tem aí uma lógica que ela é horizontal e que vai encontrar aí
os seus perpendiculares, e que também vai encontrar as suas horizontalidades, né? Então, vai encontrar as outras esferas. Então, você tem você tem tanto outras secretarias trabalhando juntas, então, dentro da questão da interdisciplinaridade, que você não pode pensar uma política mais desse tamanho de forma individual, você precisa de dar o fator da interdisciplinaridade a ela. Então, você vai aí, por exemplo, a política sobre drogas, você vai conversar com a política de saúde, com a política da assistência social, com a política pensada na Secretaria de Segurança e da Secretaria de Justiça. Então, você tem tanto essas forças perpendiculares, como você também vai ter aí forças paralelas, né? Então, você tem aí outras esferas que também vão estar abaixo, né? Esferas no universo público, aí, da gestão pública, e que vão alcançar e elas vão dialogar. Então, você tem desde repasso de recurso, então, o governo do estado, por exemplo, hoje, faz repasso de recursos às municipalidades que têm interesse em fomento de conselhos. Até, por exemplo, o governo nacional, eu estava conversando hoje com a Simone, ele buscou a gente para conversar, a gente que eu falo são os estados, para conversar sobre necessidade de equipamentos, que eles estavam com algum recurso que poderia ser direcionado para este fim. Então, só para entrar aqui um pouco nesse universo da participação social e dos conselhos, só aproveitando essa deixa, para vocês entenderem aí que você tem muitos elementos postos que são possíveis dentro de todas as esferas. E aí vocês têm que se debruçar na hora de escrever os planos municipais. Por isso que a gente fala, quem está em conselho, quem está aqui nesse curso que é representante de conselho municipal, é importante que para aqueles municípios que ainda não existam, que vocês tenham suas políticas municipais sobre drogas. A gente vai avançar mais um pouquinho mais à frente sobre isso, acho que na próxima aula, mas que vocês tenham suas políticas, que vocês pensem em planos, que vocês pensem em formas, né? Que vocês pensem em meios de vocês conseguirem executar algo que a gente sabe que está que está crescente aí, né? Eu que viajava muito, eu fui um tempo da Secretaria de Segurança Pública, eu trabalhava com implantação de conselho e de gabinete de gestão integrada, talvez alguns de vocês até conheçam aí, esses equipamentos, o equipamento do gabinete, GGN. E aí, mesmo eu ia pela implantação desses tipos de equipamentos que eram da segurança. E aí eu ia para os municípios, Jaguaré, vou dar como exemplo, e outros, tantos outros, eu lembrei agora de Jaguaré. Aí as pessoas paravam e falavam, olha, Montanha, Pinheiros, as pessoas falavam, olha, a gente está com muito problema aqui, porque o crack está chegando aos canaviais. O crack está chegando às lavouras, a gente não sabe como proceder. Então, não é mais só, né, aí agora trazendo de volta, não é só mais dentro dessa perspectiva do enfrentamento, né, ao tráfico, que também está previsto na lei, mas também por você pensar que existe alguém que está sendo consumido nesse processo e que não é só a substância, né? É esse indivíduo aí que faz o uso, né, que está em situação que é uma situação que não é favorável à sua existência humana, né? Nem favorável à sua dignidade. Então, pensar isso tudo quando a gente estiver dentro desses conselhos, dentro desses equipamentos, tá bom? Vamos avançar aqui, a gente entra nisso mais à frente, com mais tranquilidade. E aí, como eu estava falando, em 2011, então o governo federal, ele transferiu a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, Senage, do gabinete que antes ele ficava no Gabinete de Segurança Institucional, para o Ministério da Justiça. E aí a ideia, a princípio, era fortalecer integrações para a redução da demanda, né? Então, mais aí nessa questão repressiva, né? Ampliando o foco sobre o combate ao tráfico e articulação intersetorial. Mas aí, neste mesmo ano, ele instituiu uma rede, que foi a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, no âmbito do SUS, voltada ao cuidado de pessoas com transtornos mentais e necessidades relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. Então, ao mesmo tempo que ele
realoca, né, a Secretaria Nacional, ele vai ter aí um direcionamento com uma portaria que vai instituir a rede de atenção psicossocial, que é tão importante aí nesse processo todo. Aí já em 2015, você vai ter a resolução 01, que é do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, que é do CONAD, que vai regulamentar a inserção das comunidades terapêuticas nas políticas públicas nacionais, reconhecendo-as como entidades de acolhimento destinadas a pessoas com problemas decorrentes de uso nocivo ou da dependência de substâncias psicoativas. Possivelmente isso aqui vocês bateram muito já com a Natália, não vou nem me aprofundar, a Natália deve ter dado isso bastante, maravilhosamente, inclusive. Em 2017 e 2020, entre 2017 e 2020, é só uma questão de reestruturação. Tem um negocinho aqui. Ai, meu Deus, será que eu saí? Deixa eu ver aqui. Cadê vocês? Ocorreram importantes, então aí nesse período vão ocorrer importantes reestruturações da política nacional sobre drogas no Brasil. Então aí você vai ter uma portaria interministerial que vai criar o comitê gestor, que vai integrar ações de prevenção, cuidado, pesquisa e formação e reinserção social. Em 2018, a resolução do Ministério da Justiça, que vai redefinir as diretrizes para o fortalecimento da Política Nacional sobre Drogas, né, a PNAD. Em 19, você vai ter aí mais uma atualização da PNAD, ajustando sua governança e ampliando a coordenação entre órgãos federais. E logo depois você vai ter aí o Ministério da Cidadania, né? Vão instituir o plano de fiscalização e monitoramento de comunidades terapêuticas, porque já que existem, já que são entendidas como processo, elas precisam estar credenciadas, então precisam de fiscalização, porque você tem aí, né, lembra de comunidade política, que a gente falou lá atrás, você vai ter, nesse processo todo, a participação social, então atores aí da sociedade civil organizada ou não, e outros atores aí de vários âmbitos, que vão se manifestando dentro desse processo, né, em relação ao que está acontecendo, as mudanças que vão ocorrendo, e aí você vai tendo outras modelagens sendo implementadas, né, e aí você vai ter esse processo aí que vai ser de regulamentação e do credenciamento de entidades voltadas à prevenção e reinserção social. Em 2019 ainda, você vai ter aí a 13.840, que vai alterar a lei anterior e vai modernizar, né? Enfim, o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, com novas diretrizes. Então, foi sancionada com alguns vetos presidenciais. Por fim, a portaria de 2020, que vai regulamentar, então, a lei de drogas, tratando de destinação e uso de bens apreendidos pelo FUNAD, que é o Fundo Nacional. No meio disso tudo aí, você teve em 1987, só para compor, você também teve aí o Dia Internacional de Combate às Drogas e ao Tráfico, e essa data, inclusive, passou a compor. A gente faz a Semana de Política sobre Drogas, que vocês devem ter participado dentro desse universo aí. Então, você vai tendo vários cenários congruentes, né, que vão se afetando para que você tenha essas mudanças históricas aí do cenário da política sobre drogas. Eu só passei, gente, para vocês só terem uma ideia, só construírem uma trajetória mental. Não vou ficar debatendo um por um, que é impossível, né? A gente entrar em todos os elementos aqui postos aí de cada momento, tá? Já são 8 horas já, infelizmente o tempo passa muito rápido. E aí, só para falar um pouco desse sistema, que é o Sistema Nacional, então você vai pensar que a política de drogas no Brasil ela está traduzida no Sistema Nacional de Política sobre Drogas, que é o SISNAD.
Então, ele vai ser definido a partir da lei, que a gente já falou, que engloba essas questões, então, de prevenção, cuidado e tratamento a usuários, repressão ao tráfico de entorpecentes ilícitos e definindo crimes, que é o tráfico de drogas, né? Algumas características, então, que ficaram postas, como eu já disse, eu estou retomando alguns pontos, é essa questão de ser uma política intersetorial. Né? Então, você vai ter lá no artigo 3 que o CISNAD atuará em articulação com o Sistema Único de Saúde, SUS, e com o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Então, você vai ter um sistema que é o Sistema Único da Saúde, você tem o Sistema Único da Assistência Social, e você agora também tem esse sistema que é o Sistema Nacional de Política sobre Drogas, tá? Um dos principais pontos de interseção entre a política de drogas e a política de saúde é a rede, que é a RAPS. E na assistência social, você vai ter o papel principal na parte da reinserção social dos indivíduos. Então, desde quando o indivíduo vai para dentro de uma comunidade terapêutica, até quando ele é tratado dentro das demais redes, tanto aqui do CAAD quanto as redes municipais e estaduais existentes, você vai ter a preocupação com esse processo de ressignificação desse indivíduo dentro do seu locus social. Então, isso é uma preocupação posta, porque você entende, inclusive, em algumas literaturas, que é justamente nesse emaranhado de relações humanas que você vai ter uma balança, né? Quanto mais relações humanas estabelecidas, menos relações com a droga. Isso é uma leitura possível, né? Dentro desse universo que pensa, né, que reflete o uso de substâncias psicoativas. Então, pensar esse processo de você trazer para a pessoa mais cidadania, documentação que às vezes a pessoa já não tem mais, acesso à moradia, os recortes que estão ali postos, então, políticas, né, que vão prever aí equidade. Então, tudo isso passa a ser pensado pensado com mais peso a partir desse momento. Atenção e cuidado. No que tange atenção e cuidado, os usuários de droga. Enfim, a principal mudança foi a implantação do plano individual PIA. Então, a adoção do paradigma da abstinência em detrimento da redução de danos ao normatizar o acolhimento em comunidades terapêuticas acolhedoras. E aí você vai ter, então, os projetos terapêuticos para o dependente, né, para a pessoa que está em situação de uso abusivo. Então, a lei ela vai caracterizar o quê? Que o acolhimento, dentre outros atributos, ele vai ser a oferta de projetos terapêuticos aos usuários ou dependentes que visam a abstinência. Então, essa questão da abstinência, ela é colocada dentro da lei aí, eu imagino que a Natália também trabalhou isso com vocês, não estou entrando nesses méritos por conta disso, por uma perspectiva até um pouco problemática, né? Porque ao mesmo tempo que você traz a isso em foco as comunidades terapêuticas, vem junto uma leitura sobre um período de abstinência, né? E a própria política de redução de danos, ela, por vezes, ela fica um pouco desfocada. Então, ela perde um pouco do seu protagonismo, talvez seja a palavra. Então, existem aí várias formas de pensar essa questão, tá? Enfim, então manteve-se a questão da redução de riscos de danos sociais à saúde, quando trata das atividades de prevenção, tratamento, acolhimento de reinserção social e econômica dos usuários dependentes de drogas. O que deixa de forma ambígua a questão da redução no tratamento da dependência, né?
desconsiderando que as duas estratégias, então, elas precisam caminhar juntas. Então, você pode ter... Porque quando você pensa, né, no tratamento de uma forma individualizada, porque cada pessoa tem a sua própria relação estabelecida com a substância. Então, a nossa relação, ela é individual. Assim como as formas e mecanismos para que essa relação ela se reconfigure, também vai ser individualizada. Então, dentro dessa lógica, há de se pensar que as duas são úteis no tratamento, né? E que elas precisam ter aí holofotes estabelecidos, no mínimo de forma iguais. Mas aí você vai ter várias inclinações para um lado ou para outro, né? A gente também não vai entrar agora nessa questão. Dentro da lei, ela vai trazer como competências da União formular e coordenar a execução de políticas nacionais sobre drogas, elaborar o Plano Nacional sobre Drogas em parceria com os estados, tá vendo? Então, assim, aqui, ó, quando você pensa em parceria, ele está querendo dizer assim, nós não vamos fazer sozinhos, nós vamos buscar dentro dos demais recortes da esfera pública e da sociedade civil, informações e subsídios para pensarmos juntos o plano. Então, aqui no nível das competências da União, né, está falando a nível federal, mas aqui no estado, por exemplo, a gente está fazendo o plano estadual sobre drogas, e dentro desse plano a gente teve várias oitivas, várias formas, momentos, e inclusive nós tivemos uma audiência, uma ou mais, acho que algumas audiências públicas, que a gente escutou diretamente os indivíduos. Então, nós fizemos dentro de um conselho, depois que o conselho, cada ente ali posto, contribuiu, a gente unificou e levou para as audiências públicas para que a sociedade diretamente, não só os representantes que estavam postos naquele espaço, eles pudessem trazer suas contribuições. Então, nesse caso aqui, elaborar o plano, nesse caso ele está pedindo parceria com estados, municípios e com a própria sociedade. Então, lá em cima ele já pensa assim, você veja como desencadeia. Quando uma política ela é pensada de forma organizada, ela vem como uma diretriz, ela estabelece na sua esfera, né, supra, e aí você vai vindo nos seus demais entes, você vai vindo com o mesmo recorte. Então, a gente aqui está utilizando algo que é uma direção, uma determinação que começa na política nacional. Coordenar o CISNAD é uma função da União, estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento do CISNAD, elaborar objetivos, ações estratégicas, metas, promover a integração das políticas sobre drogas com os estados e municípios, financiar com estados, distritos e municípios a execução das políticas sobre drogas, estabelecer formas de colaboração com os estados, garantir publicidade de dados e informações sobre repasses de recursos, sistematizar e divulgar dados estatísticos, adotar medidas de enfrentamento, estabelecer uma política nacional de controle de fronteiras visando coibir o ingresso de drogas no país. Isso aqui é super importante, embora eu não esteja esmiuçando muito por esse lado, mas se você pensa que a droga é usada, ela cria toda uma estrutura, né, um crime extremamente organizado, né, uma estrutura de venda extremamente apurada, você tem que pensar que ela entrou de algum jeito, né? Então, como é que ela está entrando? Por que ela está passando? Será que tem como diminuir? Né? Então, isso tudo aqui é muito interessante para você pensar, para que esteja, né, dentro do olhar da política sobre drogas. E não apenas você olhar aquele indivíduo que está usando a partir do âmbito da criminalização dele, né? Porque ele acaba sendo a peça mais frágil de toda essa engenharia mercadológica. O FUNAD, né, ele também vem dentro, ele faz parte desse tripé aí do sistema, né, do fundo e do conselho. Então, o FUNAD, que ele é o fundo, e ele vem como parte, então ele é a parte que vai financiar a política nacional sobre drogas. Por que se cria um fundo normalmente? Porque pensa bem, olha que interessante a lógica, né? Então você tem um mercado milionário, bilionário de substância ilícita dentro do país, e você tem apreensões, você tem
você tem muitas coisas que envolvem esse universo que não são só perdas. E aí você cria um fundo aonde você consegue direcionar recursos que você capta também a partir desse universo, de alguma forma, né? E que retorna para poder viabilizar as políticas para essas políticas que vão na perspectiva de contorno da problemática, né? Então acaba sendo muito interessante. Então aí você tem um fundo, então pensado para essa finalidade. Então ele vai ser regulamentado pela lei de 2019 e aí no artigo 4º vai dizer: quando bem de valor econômico apreendido ou sequestrado em decorrência do tráfico de drogas, de abuso ou de qualquer forma utilizado em atividades ilícitas de produção ou comercialização de drogas abusivas, ou ainda que haja que tenha sido adquirido com recursos provenientes do referido tráfico e perdido em favor da União, constitui recurso do FUNAD. Ressalvamos os direitos do lesado ou do terceiro de boa-fé. Ressalvados os direitos do lesado ou terceiro de boa-fé. Então, você vê aqui que você cria um fundo para você redirecionar o recurso que vem desse próprio universo. Então, é uma política que ela vai sendo pensada, né, e repensada. E aí, esses recursos que compõem o FUNAD, só para vocês terem uma noção, então você tem aí dotações específicas estabelecidas pelo orçamento da União, então a União pode direcionar um valor, caso ela queira. Doações de organismos ou entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras, bem como de pessoas. Recursos provenientes de venda de bens, que a gente acabou de ler, do tráfico. Recursos provenientes de emolumentos e multas arrecadados no controle de fiscalização de drogas, recursos de outras origens, inclusive provenientes de financiamentos externos ou internos, recursos oriundos do perdimento em favor da União dos bens, direitos e valores de objeto de crime de tráfico e valores recorrentes de imposição de multas para garantia de medidas educativas relacionadas ao crime de aquisição, guarda, depósito e transporte de drogas, rendimento de qualquer natureza decorrente de aplicação do patrimônio do FUNAD, então, né, os seus rendimentos, que são incluídos aí, auferidos como remuneração. Então, tudo isso gera o FUNAD, gera esses recursos. E aí, só para vocês terem uma noção, em 2024, isso aqui é um print screen da própria tela. Você vai ter ali, ó, 194 milhões de reais. Era o orçamento atualizado. Eles tinham, então isso aqui foi o que eu peguei hoje, né? Esse orçamento 24, eu peguei esse print screen hoje. Despesas empenhadas 51 milhões, despesas pagas 19 milhões. Então você enxerga aqui que você tem muito dinheiro aqui ainda possível de ser utilizado. Então você tem ainda mais de 100 milhões aqui possíveis de serem utilizados. Eu não sei se isso aqui está atualizadíssimo, mas é o que estava lá quando eu fiz essa busca hoje, tá? Se vocês quiserem, é só entrar lá no site da FUNAD e dar uma olhadinha, do FUNAD. E aí a gente vem agora, pensamos então que existe o fundo, que existe um sistema, e aí você vai pensar que tem um conselho, que é o CONAD. Gente, só para vocês ficarem cientes, eu estou tocando direto, alguém está querendo tomar um café, porque para ver se a gente, em vez de fazer um intervalo, a gente consegue terminar um pouquinho antes, tá bom? Aí vamos tocar um pouco mais e a gente encerra em breve. Então aí você tem o CONAD. A trajetória do CONAD, então, ela vai ter aí 3 fases principais. Aí eu vou passar mais por cima, porque ela vai remeter um pouco ao que nós já falamos também. Então, ela vai ter a fase que é anterior à lei de drogas, a partir da lei de drogas, e ela vai ter um novo CONAD. Então, a fase anterior à lei de drogas é ali entre 1980 e 2006, né? Que aí você vai ter, em 1980, o COFEM, que é o que nós já falamos, que tinha competência para propor a política nacional de entorpecentes, elaborar planos, exercer orientações normativas, coordenação geral, supervisão, controle e fiscalização. Então, enquanto o COFEM, ele era pensado dessa forma.
Quando você vem para 1998, ele vem como o CONAD. Então, aí, 1998. Aqui ele já tinha um caráter deliberativo explícito, sendo um órgão normativo de deliberação coletiva, apesar da participação praticamente nula da sociedade civil. Então, aqui você percebe que você tem, embora aqui ele tinha, olha que interessante, ele tinha um caráter deliberativo, então podia deliberar, era explícito, mas você tinha pouca participação da sociedade civil. Quando você vem para a Lei de Drogas de 2006 a 2022, que é a fase a partir da Lei de Drogas, aquela, lembra que a gente viu lá, que é de 2006, essa nomenclatura? E aí você vai ter, então, o CONAD, que ele é paritário. Então, as competências, elas vão incluir acompanhar e atualizar a política nacional, acompanhar o FUNAD e a gestão de planos, promover a integração do CISNAD. Então, aqui, você vai ver que o caráter dele agora é paritário. Ou seja, significa que tem o mesmo quantitativo, você vai ver mais um pouquinho à frente, o mesmo quantitativo de sociedade civil você vai ter de entes do Estado. Em 2019, o CONAD já vai estar reduzido, mais uma vez. Então, você vai vendo aí as flutuações, né, de entendimento. O Conselho se torna explicitamente deliberativo. Suas competências vão incluir, em 2019, aprovar, reformular e acompanhar o Plano Nacional de Política sobre Drogas e, crucialmente, deliberar por meio de resoluções, proposições, recomendações e moções sobre iniciativas governamentais ou propostas do grupo consultivo e da comissão bipartite. Então, aqui ele vai ser deliberativo. Em 2023, você vai ter novas mudanças estruturais. Então, o CONAD ele vai ser reestruturado por um outro decreto, e aí a paridade dele vai ser de 16 para 16. Então, o conselho passa a ser paritário. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar um slide aqui. Isso, tá certo. Ele vai ser paritário. Ai, gente, desculpa, porque esse fone de ouvido eu tenho que arranjar outro, eu não me dou bem com ele. Com 16 representantes do poder público e 16 da sociedade civil. Inovação da participação social. Agora, essa paridade ela vai se dar, mas ela vai ser permitida através de lei. Então, vai ser, através de eleição e votação direta entre as organizações da sociedade civil interessadas, o que foi considerado um grande avanço. Então, a partir desse momento aqui, que você vai ter um conselho paritário, mas aonde a participação da sociedade civil ela não vai se dar mais como até em outros momentos, por indicação. Aqui ela vai ser por votação. Então, você vai ter aí organizações da sociedade civil, como a gente vê hoje aí, temos conselheiros todos aí, que devem ter vivenciado isso, principalmente aí o Luiz está aí, eu tenho certeza, né? Enfim, temos aí da Lina também de Cariacica, que ela sabe que o conselho funciona assim, e tantos outros conselheiros que estão aí. Então, você vai ter um processo de votação, que aí você traz um pouco mais de legitimidade para aquele processo. Então, não é mais alguém que era apenas alguém que havia algum interesse para que estivesse ali, mas é alguém que se entende dentro dos seus atores sociais, né, dentro dessas IPs, que representa. Então, eles vão estar colocados ali. O novo CONAD de 2023, então, as mudanças de competência. Então, ele vai ter um caráter não deliberativo. Aqui. Isso. A estrutura dele, então, gente, ele passa a ser paritário, tá vendo? Olha que interessante isso. Aqui ele vai passar a ser paritário em 2023. Só que, por outro lado, ele já vai ter a característica dele deliberativa, ela não fica tão explícita, ela não fica tão clara. Então, segundo as competências listadas no decreto, o CONAD
as características deliberativas dele, exceto pela elaboração do Plano Nacional sobre Drogas, elas não são tão claras assim, tá? E aí você vai ter algumas competências dele, como as competências prioritárias, que vai ser acompanhar, articular, identificar, discutir e aprovar o Plano Nacional e acompanhar a gestão de recursos do FUNAD. Então você vai ter aí mais verbos, a gente sempre tem que prestar atenção nos verbos, né? Que são verbos que discute, que articula, que identifica, que acompanha, mas aprova, tá vendo aqui? Ele aprova. Se ele não aprovar, você vai ter questões postas ali na gestão. Então, por isso que eu falo que ele não possui competência deliberativa clara, mas quando você pensa que ele aprova, você tem aqui já posto uma característica deliberativa. Porque, mesmo que seja posterior, procedente, se ele não aprovar, a gestão vai ter que ficar, vai ter que gastar energia ali para poder, no processo de convencimento, né? Então, você tem, a gente vivencia isso aqui também dentro do Conselho Estadual, que você tem ali determinadas questões que são postas, e aí você tem o processo também que é de aprovação. Então, além de você direcionar, você depois presta conta e vê se está aprovado. Se não aprovar, a gente tem que repensar o que foi feito, tem que repensar como é que vai prestar contas, como é que vai ser os contornos possíveis ali. Então, isso aqui já traz uma característica importante também, né? Que é a aprovação. Então, ele não é só consultivo, você não só consulta, você não é só informativo, você não só informa. Porque quando você pensa só em informar, você vai dizer, informar é informar, não vai emitir, não tem como emitir nenhum juízo sobre aquilo. Mas quando você pensa em aprovar, aí sim, você já tem. E aí, o CONAGE, dentro do decreto de 11.480, de abril de 2023, ele, então, é um órgão superior permanente do CISNAD. Suas competências são discutir e aprovar o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. Então, ele discute e aprova, acompanha e avalia a gestão dos recursos no Fundo Antidrogas, por meio de solicitação de informações, e elabora recomendações aos protocolos de destinação dos bens e valores do referido fundo. Acompanha e avalia o cumprimento das diretrizes nacionais das políticas públicas. Ele vai acompanhar e avaliar as ações de cooperação internacional firmadas pelo governo. Ele vai identificar e difundir boas práticas, articular com conselhos estaduais, distrital e municipal de política sobre drogas, vai articular com conselhos participativos da administração pública federal e vai acompanhar e se manifestar sobre proposições legislativas à política sobre drogas. Então, aí, a gente vai pensando como que você vai colocando aí o CONAGE dentro desse cenário. Claro que você sempre pode melhorar, não estou dizendo que a gente não está aqui falando que o conselho está no seu melhor formato, que não está. A gente está só apresentando a política e a gente faz as nossas reflexões, né? Eu imagino que ainda careça de muitas melhorias, mas é um processo contínuo, né? A gente espera que cada dia ele esteja num formato mais representativo, socialmente falando. E você ainda tem o PLANAD, porque a gente falou do plano, tá aqui. Discutir e aprovar o Plano Nacional de Política sobre Drogas. E que plano é esse? É o plano de 82 páginas que eu subi para vocês. Estou olhando porque está fazendo barulho aqui. É o plano de 82 páginas que eu subi. Eu recomendo que todos leiam o plano. Ele é vigente até 2027. Então, vocês têm ainda 2 anos para vocês entenderem o que é política nacional. O que é a esfera supra, né? Ela está pensando em relação a essa política, o que ela planejou executar. Então, é importante que vocês leiam o PLANAD. E aí eu trouxe para vocês, bem por alto, não o que está lá dentro, porque é muita coisa, eu trouxe só o que é pensado dentro da própria política de 2019, como
pontos que são objetivo desse plano. Então, quando a política vai falar do plano, ela vai estabelecer a necessidade de implementação dele, ela vai dizer que é importante que ele, quando seja pensado, ele promova a interdisciplinariedade das ações, que ele viabilize a ampla participação social na formulação, implementação e avaliação das políticas sobre drogas. E aí vocês vão vendo, olha, viabilizar a ampla participação social na formulação, implementação e avaliação das políticas sobre drogas. Então, a participação social ela vai sendo reverberada dentro da estrutura, em todas as seus pontos principais, todas as suas diretrizes. Priorizar programas, ações, atividades e projetos articulados com os estabelecimentos de ensino. Ampliar as alternativas de inserção social e econômica dos usuários ou dependentes de drogas, promovendo programas que priorizem a melhoria de sua escolarização e de qualificação profissional. Isso aqui é muito interessante, porque, mais uma vez eu falo, quando você vai pensar no Planad, você também pode pensar dentro do seu recorte de estado, dentro do seu recorte de município, aquilo que é possível. Então, esses verbinhos aqui, caso as municipalidades consigam ou conveniar, e aí tem que ver exatamente como é que está esse processo como é que a Senad hoje está pensando esses convênios, né? Mas eu sei que eles estão com algumas políticas, eles estão com algumas frentes aí colocadas, mas tem que olhar direitinho atualmente como está funcionando. Mas você pode pensar isso dentro do seu município, com ajuda ou sem ajuda, né? Então, com ajuda com amparo orçamentário ou, em alguns casos, sem amparo orçamentário. Se eu não me engano, o Conselho Municipal de Guarapari, ele está pensando em formas que o fundo municipal, fui lá em uma reunião, eles trouxeram isso, que o fundo municipal que eles criaram, que tenha também recurso advindo de alguns tipos de apreensão. Então, eles estavam pensando algumas questões dentro desse formato. E aí eles conseguiriam, além do próprio valor que já é pensado hoje, que já é implementado hoje, que se tem algum outro recurso para se pensar nesse tipo de política. E aí, por exemplo, quando você pensa em programas de melhoria de escolarização e de qualificação profissional, eles podem ser movidos por recursos da Secretaria sobre Drogas Municipal, mas ele também pode ser movidos, quando na municipalidade, por recursos dessas secretarias afetas. Por isso que é importante pensar de forma interdisciplinar, intersetorial, porque você... Ah, mas eu sou do conselho. Sim, mas o seu secretário municipal de saúde está lá e ele está pensando em prevenção. O seu secretário municipal de inovação, ele está sentado lá e ele está pensando em qualificação profissional. Então, e ele tem recurso, né? Porque existe uma fatia do bolo já pensada para esses espaços. Então, vamos colocar dentro do planejamento, né? Os planejamentos aí de forma intersetorial. Promover o acesso do usuário ou dependente de drogas a todos os serviços públicos. Isso aqui é muito interessante, porque você tem que pensar como é que você vai fazer para facilitar, né? Esse aspecto mesmo da cidadania, né? Do indivíduo e dos seus direitos, né? Então, promover esse acesso, porque você vai ter pessoas aí em dependência em diferentes cenários postos, né? Então, você vai ter desde de pessoas em situação de cenas de uso, como você vai ter pessoas que não estão nessa situação, mas que estão em outras, como o caso de mulheres que podem estar sofrendo violência, tantas em determinados ambientes que nem sempre, que uma boa parte das vezes nem vão ser ambientes de rua, mas que vão carecer aí de um olhar bem específico sobre a temática. Estabelecer diretrizes para garantir a efetividade de programas, ações e projetos das políticas sobre drogas. Então, estabelecer diretrizes para garantir a efetividade dos programas, ações e projetos sobre drogas. Isso aqui no caso do Planad, que é nacionalmente falando, mas se você for fazer um plano na sua municipalidade, você também pode estabelecer como é que esses recortes vão se dar, como é que essas interfaces vão se dar. Então, tudo isso você consegue ir articulando ali dentro do seu plano.
Vamos lá. Alteração. Ah, tá, perdão, porque tinha mais aqui. E aí também ainda você vai ter fomentar a criação de serviços de atendimento telefônico com orientação e orientações de apoio a usuários dependentes, tudo dentro do Planat. Articular programas, ações e projetos de incentivo ao emprego, renda e capacidade de trabalho, promover formas coletivas de organização para o trabalho, rede de economias solidárias e cooperativismo. Isso aqui é muito interessante. Se eu não me engano, há uns anos atrás, a Municipalidade da Serra tinha falado que estava pensando em fazer dentro dos direitos humanos, assistência social, aí não lembro qual era a secretaria específica agora, municipal. Eles estavam pensando em fazer, estimular, né? Agora eu não sei como é que isso ia se dar na prática, mas eles estavam tentando estimular criação de tilápias em caixas d'água para um olhar de economia solidária, cooperativismo, tentando estimular. Eles estavam com um projeto, eles estavam começando a fazer, não era só tilápias, tinham outros formatos também que eles estavam tentando fomentar. Então, o que acontece, né? Nem sempre o trabalho CLT ele vai ser o mais adequado para nenhum indivíduo, nem para mim, nem para vocês. Quiçá das pessoas que estão em situação de uso abusivo ou em situação de redução de danos ou de convívio com a substância. A gente não sabe qual vai ser o enquadramento de cada indivíduo dentro do seu próprio processo junto à substância. Então, economia solidária, ele vai dar conta, o cooperativismo, por vezes, de você colocar ali pessoas que vão conseguir trabalhar as suas potencialidades e as suas limitações de uma forma de igual para igual entre pares. Então, isso aqui é muito interessante de ser pensado. E aí, pensando assim, para longo tempo, eu trabalhei numa ONG chamada Lua Nova, eu era consultora no Estado do Espírito Santo dessa ONG, ela era uma ONG de São Paulo. O nome da presidente era Raquel Barros, ela até veio numa semana aqui de polícia sobre drogas. E o que ela trabalhava era a situação eram mulheres, no caso específico dela, o recorte dela, o público-alvo dela, eram mulheres em situação de maternagem, que continuavam com seus filhos, e aí entravam em processo de abstinência, né? Dentro de um espaço que era uma espécie de uma casa, que tinha todos os profissionais lá, as crianças ficavam lá com elas, se potencializava essa relação com as crianças, e elas tinham uma padaria enorme. Se vocês tiverem curiosidade, eu posso até deixar aí depois, jogar no grupo. Lua Nova era o nome dessa instituição. E aí, também tinha uma fábrica de tijolos que ela ganhou um terreno e construiu suas próprias casas. Então, assim, você tinha ali, além de fomentar, né, outras qualificações profissionais. Mas eu lembro que eu fui fazer uma imersão lá, que foi muito interessante, que elas trouxeram a questão de que a panificadora, ela era gerida por elas. Então, elas criavam as suas próprias regras, desde qual horário que elas iam chegar para trabalhar, qual a quantidade de trabalho que elas tinham capacidade por mês de atender, o que elas iam priorizar, quais as punições para quando a pessoa não acordasse bem e não quisesse trabalhar, qual a forma de divisão do dinheiro. Isso tudo eram regras estabelecidas entre elas. E isso traz um protagonismo para o cidadão que está vivenciando a sua relação com a substância, com o uso, mas que é um indivíduo cheio de potencialidades. A droga faz parte de uma parte da sua vida, não é a sua vida. E nesses ambientes eles conseguiam superar situações de maior vulnerabilidade entre pares. E claro que tinha um processo ali de consultoria, de gestão, auxiliar, não era uma coisa assim simplesmente largada. A Raquel conseguia muitos espaços para compra daquela produção, ajudava, né, nisso. Então, assim, mas era mesmo tentando trabalhar as potencialidades. Vamos olhar esse indivíduo pelas suas potencialidades. E o que ele faz com as suas fragilidades, a gente auxilia, mas vai
vai ser produto da relação dele com o apoio externo e com a sua própria questão. Mas a gente vai trabalhar olhando para as suas potencialidades. Enfim, então, assim, eu vejo com muito bons olhos essa questão desse fomento, nessa perspectiva mesmo da autonomia, enfim. Porque você pensar que você, por exemplo, manda alguém para dentro, manda não, né? Que você facilita a estadia de alguém dentro do espaço de acolhimento, mas que quando aquele indivíduo sai de lá, se ele não tiver os horizontes ampliados, né? Será que a relação dele com a substância vai permanecer, vai alterar ou será que vai permanecer a mesma? Né? Então, essa troca de prazeres, né? Essa troca de essa amplificação das possibilidades, ela pode trazer um ganho potencial aí, né? Para esse cenário. Articular com instâncias de saúde, assistência social e justiça no enfrentamento ao abuso de drogas. O plano que trata, esse plano ele tem duração de 5 anos e o poder público deverá dar a mais ampla divulgação ao conteúdo do Plano Nacional sobre Drogas. Então, isso tudo está instituído lá, isso tudo está descrito dentro da lei. E aí, já chegando bem ao fim, eu vou dizer que, enfim, a gente fez só a gente explanou, eu gostaria muito que vocês lessem todos esses, para a estadia de vocês dentro da temática, que vocês lessem esses instrumentos, esses documentos. Então, leiam pelo menos os tripés, né? Pelo menos a lei, a mais atual, né? Pelo menos essa que vai estruturar o CISNAD, então você já vai ter essa leitura do CISNAD, que leiam o plano, que entendam o fundo, tá? Para vocês saberem o que norteia vocês, né? Para vocês terem respaldo para construções municipais de um produto a partir mesmo da vertente nacional. Então, como observações, eu vou dizer para vocês que vocês devem ter percebido que não ficava claro muito o caráter do CONAD, se ele é consultivo deliberativo. No entanto, podemos afirmar que a partir do decreto de 2023, que reestruturou o Conselho, ele não possui essa competência deliberativa tão clara, mas, né, fica mais evidente aí pela discussão do plano, né? Então ele tem essa característica de deliberação, mas quanto ao plano, porque ele aprova, e no mais as demais competências referem-se às questões como acompanhar, articular e identificar. Então fica aí essa observação, mas o quão mais deliberativo esse conselho for nas suas instâncias municipais, né, quando o prefeito institui, melhor para o fortalecimento desse instrumento. Então, é isso, não precisa seguir o mesmo formato do CONAD igual, mas quanto mais deliberativo ele for, explicitamente deliberativo, melhor, mais fortalecida a sociedade e o próprio instrumento ele sai. Então, assim, por hoje, eu vou fechar aqui. Vocês sempre me perguntam se eu vou mandar o slide, né? E eu acabo que falo que vou mandar, eu acho que eu não disponibilizei os outros, vou ver se eu consigo disponibilizar todos. É isso. Alguém quer fazer alguma colaboração? Alguém aí dos municípios que já tem plano, que já tem fundo, que já está pensando a política? A gente tem ainda um tempinho, caso queira falar. A aula hoje foi meio maçante, né, gente? Mas tem horas que não tem jeito, né? Quando você fala em leis, não tem como você apresentar isso de uma forma mais palatável. Então, alguém quer acrescentar? Alguém tem uma observação? Quem já vivencia essa política há mais tempo? Quer expor alguma coisa? Não? Ninguém? Clotilde? Você não quer falar, Clotilde? Você que está dentro do COISAD? Não, gente. Todo mundo cansado, né? Pode falar, Não, Clotilde.
Não, Luciana, é bem interessante, né? A gente está com essa revisão toda aí da legislação. Você falou que tinha colocado a lei sobre drogas e o Plano Nacional, mas eu não tinha visto na plataforma. Eu só consegui acessar hoje, foi o sobre a Semana Nacional sobre Drogas, que eu O vi. videozinho. Não É, eu colocou vi os aquele links? vídeo. Eu Não, pedi os. dos outros eu não, pelo menos eu não consegui acessar. Eu só vi esse, sabe? E Tá, foi interessante também da política da semana, né? Que teve vários palestrantes, assim, sabe? sim. É porque eles vão E, debatendo ali, né? Vão falando um é, pouco desse novo olhar ali posto. aham. Por isso que eu coloquei para vocês. E eu Pois achei é, muito interessante, Luciana, não pode tem muito a ver falar. aqui, foi Não, pode falar. aquela live da semana passada sobre os 50 anos de Revolução, Sim. falando do Florestan Fernandes, foi muito Ah, sim. legal. Ele Nossa, foi maravilhoso, né? grande educador, né? Sociólogo e Sim. tudo, né? E ele muito bacana. Eu gostei, né? Eu não Menina, você conhecia. acredita que eu não consegui ver tudo? Eu caí, É, minha bateria caiu no meio. O mediador é um amigo meu, o Igor. Eu falei, Igor, eu vou ver depois a hum, live. Eu caí mais ou menos, devia ter, eu acho que tinha 1 hora de live. Ah, mas eu fiquei é, triste, porque eu queria ter visto foi na hora, muito. né? Eu vi Foi muito bom. até o primeiro. Eu vi a É. Virgínia, vi o A, primeiro. a Virgínia, ela é daqui também, ou Luciana? Porque ela falou que ela estava em Cariacica, do IFES, não sei. Eu Não, não conhecia a Virgínia. É porque o IFES de Cariacica era quem Hum, estava, se eu não me engano, provocando aquele, porque o Igor é o mediador, hum, é vinculado, então ele ao falou que IFES, né? isso. Tá. Agora a Virgínia, eu não sei onde ela está agora, É, mas ela porque é bem cotada, ela é bem cotada nesse universo. eu não Ela é bem, conhecia, tanto não. é, Acho que aí eu bacana. acabei vendo só o primeiro, eu só vi o Hermes falando, né? Travou tudo no WhatsApp. Travou? Uhum. Acho que Pois tá. é, mas foi muito O legal para telefone quem não quer conseguiu mexer ver. comigo, É não um mexe. É, recorte, Muito tá é um Você recorte, mexendo. não ficar eu mexendo. gostei. é um E recorte agora a gente mais tem que. direcionado, Travou né? tudo. Porque É, é um recorte assim, a gente tem que deixar isso bem claro, né? Foi um recorte que eu até provoquei por Não, não fora, mexe porque eu mais. falei assim, é um recorte que é Agora a tá partir do explicando. Florestan Fernandes. Florestan Fernandes ele tem uma visão muito específica, Interessante. então, né? uhum. Então, Era, assim, ele era marxista mesmo, assim, é, bem de é, raiz. Mas é bem interessante a análise que ele faz. Fiquei curiosa para ver o site, sabe? Que eles aham, falaram. O site, acho que é marxismo, qualquer coisa, vou lá. curtiu. É, mas assim, eu achei bem legal. Muito É bom. bem legal. Quer É dizer, porque o é uma, recorte, a uma partir dessa visão. leitura, né, é um recorte que prevê politicamente as classes menos favorecidas, né? Então a gente tem essa leitura. Mas como a Uhum, gente entende que nesse agrupamento nem todo mundo tem a mesma inclinação ideológica, a gente toma um pouco mais de cuidado na hora de fazer essas abordagens, porque a gente uhum, entende que cada um pode ter um olhar, algumas pessoas serem mais neoliberais dentro das suas análises, né? E outras claro. menos, enfim. Então a gente. Mas o que eu consegui, eu não voltei para finalizar a Hum. coisa, mas que bom que você gostou, fico feliz. É, mas deve ter ficado, né? Fica Registrado lá, assim, não fica no fica, YouTube, né? fica no YouTube. Olha só, Bem Virginia, interessante. eu vou te mandar, eu vou conversar aqui direito com o pessoal da Exesp para ver se ninguém conseguiu ver a lei. E aí eu vou pedir ele para colocar lá, porque é uma lei que você encontra tanto a lei quanto o plano, você encontra na internet. Eu mandei os dois links para o João, eu acho. Não, deixa não, Heredar, o nome dele é diferente. Mandei o vídeo, joguei os dois links, falei, joga os links para as pessoas acessarem. E aí eu acho que ele não conseguiu jogar, porque só o plano tinha 82 páginas. Eu falei, se eles lerem, pelo menos passarem o olho, né? Porque eu acho importante. É bom a gente ter esse acompanhamento, E tá bom? a lei estadual, ela vai estar muito, né, de acordo com essa lei nacional. Sim, Então, assim, sim, é muito isso. bom ter, a gente ver mesmo. É, porque você está dentro do COESAD, né? E você vê que como é que É, as coisas conversam. Aqui, ó, a Tércia falou que está lá, tá em PDF, tá bom? né? Tá, Tá lá. E depois você dá uma olhadinha, qualquer coisa eu te mando no tá, WhatsApp, tá, tá mas eu vou bom? olhar de novo.
Bom, Então tá bom. Gente, do mais, já estamos chegando às 9. Eu não consegui trazer o Getúlio hoje, ele estava em outra tratativa, mas eu falei com ele que ele vai vir, que ele não me escapa, que semana que vem ele vai falar da política estadual, porque aí é mais próximo dele ainda, então é ele que vai fazer, porque basicamente ele construiu a política, para quem não conhece o Getúlio aqui, ele foi de quem participa desse processo de construção da política estadual, então será muito bem-vinda a presença dele. Tá bom, gente? Aí a gente vê se semana que vem. A aula da semana que vem não vai ser na segunda-feira, não é por minha causa, é porque nós vamos ter feriado, dia 27. Então, vai ficar a aula do Getúlio para o dia 28, se tudo der certo, e se ele conseguir estar, porque ele está como subsecretário, porque o Carlos está de férias, então ele está acumulando muitas funções. Mas é isso, gente. Vamos indo, que nós já estamos chegando, já passando da metade dessa proposta. Tá bom? Abraço, beijo, Clotilde. Gente, fiquem com Deus, tá bom? Abraço a boa todos. noite, tá? Boa noite, Obrigada, Luciana. pessoal. Tchau. Tá bom, meu amor.